A primeira pergunta de hoje é a seguinte, essa pergunta eu recebi lá no Instagram e o colega falou o seguinte, como aumentar a qualidade do solo de um talhão que vai ficar descansando? Olha, essa pergunta ela é muito interessante e muito importante. Levando em consideração que muitos produtores, eles tendem a ter uma baixa no seu planejamento. Como assim? Eles decidem fazer o plantio e com 2 meses já estão plantando, né? Então já querem fazer o processo um pouco que acelerado e não levam em consideração aquele preparo anterior que deve ser feito. Um dos aspectos interessantes quando a gente fala em áreas de descanso é a gente poder trabalhar em cima desse solo, trabalhar no sentido de correção, de aumento de fertilidade, enquanto ele descansa, entre aspas, né? Entre aspas, descansa. Ou seja, não estou plantando nada nele. Mas é um período muito interessante que pode fazer toda a diferença no resultado final do meu plantio. Isso aqui é muito importante e muito interessante. Existem algumas técnicas que elas são quase que obrigatórias que sejam feitas antes do plantio se você quer atingir altas produtividades. E já que você vai ter uma área onde você vai deixar ela em descanso, essa é uma boa oportunidade de você potencializar essas técnicas. A primeira dela é a correção do solo. Correção do solo, estamos falando da aplicação de calcário, principalmente, onde eu vou elevar a minha saturação por bases, elevar o meu pH, ou seja, melhorar aquele ambiente superficial. E não sei se você sabe, mas para a utilização do calcário, a gente precisa dar um certo tempo para que ele consiga atingir a sua reação. Não é colocando o calcário hoje que semana que vem o seu solo já vai estar corrigido. Na maior parte das vezes eu vou precisar de 2, 3 meses, em algumas situações até mais. Pode acontecer de eu precisar até mais. Então, se eu já vou deixar minha área de descanso, por que não fazer uma correção do solo? Ou seja, fazer uma calagem, fazer a aplicação de calcário, fazer a incorporação desse calcário e aguardar que haja toda a reação. É muito importante que você saiba que para que o calcário haja a sua reação, para que ele consiga fazer a sua reação, é muito importante que haja o contato com a água. Então, talvez no seu planejamento aí de descanso, talvez que ele caia aí num período talvez das águas, ou até mesmo fazer uma irrigação em área total, se você está falando aí de canhãozinho, algum tipo de irrigação mais superficial, mas vale muito a pena. Então, corrigir o solo é muito importante. Lá no final, quando a gente for entender que eu vou precisar de um solo em boas condições para estar fazendo a minha adubação de plantio inicial, você vai ver que um dos aspectos mais importantes é a correção do solo. E aqui, dentro dessa correção do solo com a calagem, entra outro fator que nos ajuda muito, que é a própria incorporação. Quando eu vou fazer a incorporação, na maior parte das vezes, você pode estar conciliando assim, uma aração e uma gradagem, é um momento também que eu acabo ocasionando a descompactação do solo. Essa descompactação do solo, ela vai permitir uma melhor aeração, um melhor movimento do nosso fluxo de massa. Vai melhorar a atividade microbiana, na qual falaremos daqui a pouco também. Enfim, então, além de eu estar fazendo a minha correção do solo, eu ajudo também na descompactação do solo, que é um fator muito importante. E uma terceira técnica que você pode estar fazendo, na verdade, deve estar fazendo na sua área de descanso, que é uma área pré-plantio, é a própria adubação orgânica. Pessoal, a adubação orgânica tem um resultado fenomenal no nosso resultado final. Quando eu falo adubação orgânica, você pode estar utilizando aqui esterco de gado, a própria cama de frango, composto ou qualquer outro tipo de insumo orgânico que tenha um bom resultado. E você pode aproveitar esse tempo de descanso. Vamos supor que você fez a sua calagem há 3 meses atrás, há 2 meses atrás, e você já quer começar a pensar num plantio, Não, eu quero fazer um plantio porque a minha correção do solo ela já está feita. Então, 1 ou 2 meses antes desse plantio, você pode estar fazendo a sua adubação orgânica em área total, o que vai ter um bom resultado. Agora, repara o seguinte, daqui uns dias eu estarei fazendo o meu plantio. E um dos aspectos importantes no meu plantio é a adubação de fundação, a adubação de plantio no geral. E não sei se você lembra, mas na adubação de plantio, um dos principais nutrientes que nós vamos estar trabalhando dentro dessa adubação é o fósforo. E o fósforo tem grandes perdas por fixação. E essas perdas por fixação, elas são potencializadas quando o meu solo está ácido,
Quando o meu solo está compactado e quando eu tenho pouca matéria orgânica no solo. Repara que com essas técnicas que eu fiz agora de correção do solo e de adubação orgânica nessa minha área de descanso, eu resolvi esse problema. Agora eu posso fazer minha adubação fosfatada de plantio e eu vou ter um bom resultado. Então veja que na sua área de descanso, ou até mesmo, agora eu quero expandir um pouco isso daqui, mesmo que não seja uma área de descanso, se você está fazendo um planejamento de plantio, faça essas técnicas, correção do solo e adubação orgânica, que com certeza você vai ter um bom resultado.